galerinha, beleza? Professor Denis Lasmar, do canal Matemática Direto ao Ponto, com mais um encontro precioso com vocês, né? Que maravilha poder estar aqui com você na sua casa, no seu lar. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre potência. Olha que legal! Além de lembrar um pouquinho de potência, lembrar desse problema que nós estamos enfrentando, coronavírus. O que isso tem a ver com potência, professor? O que isso tem a ver com potência? Vamos ver um pouquinho? Olha que legal, pessoal. Nós vamos pensar na seguinte situação. Nós vamos pensar numa potência, certinho? De base 2. Só para a gente fazer uma relação bem interessante com o nosso coronavírus. Professor, fala um pouco sobre isso. Nós estamos vivendo um tempo desafiador, correto? Vocês estão em casa, certo? A gente está assim, preocupado, mas não podemos perder, primeiro, a esperança, correto? E não podemos, de hipótese alguma, perder a fé. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar um pouquinho dessa maravilha, que é a potência, né? A matemática, e nós vamos trabalhar com uma maneira bem legalzinho a potência de base 2, para a gente entender um pouquinho o que acontece com esse vírus. Vamos imaginar que eu tenho aqui 2 elevado a 0. E vamos imaginar que eu tenho 2 elevado a 1. Vamos imaginar que eu tenho 2 elevado a 2. E vamos imaginar que eu tenho 2 elevado a 3. E assim vai, tá certo? Primeiro vamos lembrar o seguinte. Quando eu tenho uma divisão de mesma base, por exemplo, eu pego assim, 4 e divido por 4. Eu sei que isso é 2 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Então, na divisão de mesma base, eu conservo a base, olha que legal, e subtraio os expoentes. Olha aqui, vai virar 2 elevado a 0. Agora, vamos lá. Quanto que é 4 dividido por 4? É 1. Então, todo número elevado a 0, por técnicas de potenciação, é 1. Então, 2 elevado a 0, 1. Agora, 2 elevado a 1 é 2. O que é 2 elevado a 2, professor? É 2 vezes 2. O que é isso? 4, tá vendo? E o que é 2 elevado à terceira? É 2 vezes 2 vezes 2, que é o quê? 8. Tem muita gente que confunde, porque como 2 vezes 2, né, que é 4, o cara fala, então eu faço 2 vezes o 2, está aqui em cima? Não. O expoente significa quantas vezes você multiplica a base por ela mesma. Então, por exemplo, se eu tenho 2 elevado a n, significa que eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 infinitas vezes, ok? Então, essa é a nossa situação, tá? Então, o expoente indica quantas vezes a gente multiplica a base por ela mesma. Por isso que 2 ao cubo não é 6, porque tem 2 vezes 3, 6. Não é 6, tá certo? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Tá vendo que legalzinho? Bacana? Beleza, né? Então, vamos imaginar agora essa pandemia, esse coronavírus. Vamos imaginar, então, o que está acontecendo, então, aqui, para a gente tentar ter uma ideia bem legal dessa situação. Vamos supor que, olha só que legal, eu tenho uma pessoa, né, que pegou o coronavírus, tá certo? Essa pessoa, ela vai transmitir para 2 outras pessoas, certinho? Então, essa pessoa aqui, ela vai chegar a transmitir para 2 pessoas, certinho? E essas 2 pessoas vai transmitir para mais 2 cada um. Então, olha que legal. Então, você começa com 2 pessoas, né, que foi contaminada por essa aqui. Então, você passou de 1 passou para 2. Depois, como vai cada uma das 2? Vai contaminar mais 2? 2 vezes 2? 4. Aí, cada um vai contaminar mais 2. 4 vezes 2? 8. Vezes 2? 16. Nossa, peraí, professor, deixa eu entender esse negócio. O senhor está falando, então, que no primeiro dia eu tenho uma pessoa,
no segundo dia eu tenho 2, depois eu tenho 4, vamos lá? Depois eu tenho 8, depois 16, depois 32, depois 64, nossa, depois de 64, 128, depois de 128, 256 e assim vai. Nossa, que pancada! Olha que legal, pessoal. Aqui, ó, é o meu dia 0. Aqui é o meu dia 1. Aqui é o meu dia 2. Tá vendo? Aqui é o meu dia 3. Aqui é o meu dia 4. Aqui é o meu dia 5. Aqui é o meu dia 6. Aqui é o meu dia 7. Aqui é o meu dia 8. Pessoal, isso aqui é só um exemplo bem simples de como a potência pode nos ajudar a entender um pouco de como esse vírus se alastra. Então, olha só, em 8 dias, a gente chegou a 256 pessoas contaminadas, tá certo? Então, a potência, ela está diretamente ligada a esse vírus que está circulando, certinho? E vamos aproveitar, né, esse vírus para a gente entender um pouquinho de potência, né? Então, quando eu falo assim, ó, Denis, eu tenho, vamos colocar A elevado a Maria, que multiplica A elevado a navio. Eu tenho A elevado a Maria dividido por A elevado a navio. Então, no produto de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Na divisão de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Por exemplo, se eu tivesse 2 elevado à terceira, que multiplica 2 elevado à quinta, seria 2 elevado a 3 mais 5, então isso seria 2 elevado a 8. Tá vendo que legal? E se eu tivesse 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado à terceira, isso aqui seria 2 elevado a 7 menos 3, que divisão conserva e subtrai. Então, esse carinha aqui seria 2 elevado a 4. E 2 na quarta, se eu quiser desenvolver, eu posso. Se eu não quiser, eu posso parar aqui. 2 na quarta, deixar na base. Tá vendo que coisinha legal? Bem bacana, né? Beleza? Então, produto de mesma base conserva a base e soma os expoentes, né? Divisão de mesma base conserva a base e subtrai os expoentes. Beleza, pessoal? Tá legal? Tá acompanhando a ideia aí? Bacaninha, professor. Então, olha que legal. Qual é a metade de 2 elevado a 20? Letra A, 2 elevado a 10. Letra B, 2 elevado a 19. Qual é a metade de 2 elevado a 20, pessoal? A metade de 2 elevado a 20 é eu dividir 2 na 20 por 2. A gente sabe quando não tem nada é porque é 1, né? Como que eu faço essa conta? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, isso aqui vai virar 2 elevado a 19. Olha que legal, bem bacana, né? E todo mundo vai quentão pensando que é 2 na 10. E, na verdade, a nossa resposta correta é a letra B. Pegou a ideia? Denis, isso é muito legal. Então, presta bem atenção, Esse agora é seu. Qual é a metade de 2 elevado a 100? Letra A, 2 elevado a 99. Letra A, 2 elevado a 99. Letra B, 2 elevado a 50. Qual letrinha, pessoal? Denis, é a letra A, porque dividir esse cara aqui por 2, ó, é só pegar o 2 elevado a 100 e subtrair 1. Vai dar 2 na 99. Então eu peguei. Toda vez que ele pedir, por exemplo, a metade de 2 elevado a 50, eu já sei que a metade desse cara é 2 elevado a 49, porque eu vou dividir esse cara por 2 elevado a 1, então é só tirar 1 no expoente. Pegou a ideia? E a galera vive caindo nessas pegadinhas, né? O cara pergunta, qual é a metade de 2 elevado a 10? Qual é a metade de 2 elevado a 10? É dividir por 2 elevado a 1, né? Então vai ter lá, né? 2 elevado a 9, né? Porque esse cara aqui, ó, é 10 menos 1. Então, isso vai ser 2 elevado a 9. Mas vai ter uma opção 2 elevado a 5.
e vai ter uma opção 2 elevado a 9. Muita gente vem aqui, ó, e erra. A metade de 2 elevado a 10 é dividir por 2 elevado a 1. 10 menos 1, 9. 2 elevado a 9. Bem bacana, não é, pessoal? Certinho? Então, toma muito cuidado com esse tipo de probleminha, ok? Certinho? E temos mais duas propriedades bem legais. Uma delas, eu falo que é A elevado a M, parênteses, elevado a N. Isso aqui, pessoal, é diferente de A elevado a M elevado a N. Vamos colocar em números para ficar mais fácil? 2 elevado a 3, parênteses, elevado a 2. Isso é diferente, pessoal, de 2 elevado a 3 elevado a 2. Quando eu tenho parênteses, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Ó, 3 vezes 2, 6. Quando eu não tenho o parênteses, é potência de mesma base. Eu conservo a base e elevo a primeira potência. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Tá vendo? São diferentes. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para não errar esse tipo de questão, beleza? Bacaninha? É muito comum o cara pensar que é a mesma coisa, e não é. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 elevado à terceira, elevado, vamos colocar aqui, ó, a terceira de novo. Esse cara aqui, ó, é diferente de 2 elevado à terceira, elevado à terceira. Por quê, professor? Porque aqui eu conservo a base e elevo a primeira potência. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, porque o expoente indica quantas vezes multiplicar a base por ela mesma. Já do outro lado, olha que legal, do outro lado eu conservo a base e multiplico os expoentes. 3 vezes 3, 9, tá vendo? 2 elevado a 27 é diferente de 2 elevado a 9. Certinho? Pegou a ideia? É bem bacana, não é, pessoal? Então, olha só, você aprendeu hoje de uma maneira bem simples, que quando eu tenho um produto de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Quando eu tenho uma divisão de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Vou deixar na potência de base 2, tá vendo? Beleza. Quando eu tenho, olha só, quando eu tenho uma potência 2 na terceira ao quadrado, eu conservo a base e elevo a primeira potência. 3 ao quadrado, 9. Quando eu tenho, olha só que coisa bacana, 2 elevado a 3, só que agora tem um parênteses, elevado ao quadrado. Eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então, eu criei aqui 3 situações, certinho? A primeira situação, produto de mesma base, divisão de mesma base, potência de potência e potência de mesma base, ok? Deu para pegar a ideia? Legal, né? Então, para a semana que vem, se prepare, se prepare, tá? Fique bem ansioso aí, porque para a semana que vem nós vamos trazer uma aulinha de porcentagem. Hoje foi só para a gente brincar um pouquinho, para a gente descontrair, falar de potência de base 2, das técnicas de potência e aproveitar para mostrar como que é uma das maneiras de enxergar o crescimento desse vírus. Pessoal, isso foi só uma explanada simples, tá? Tem outras modelagens muito mais bacanas para mostrar esse crescimento e o porquê que a curva tem que ficar achatada e como que faz para a curva achatar. Lógico que aumenta os dias de contaminação, mas não dá um sobrecaos no sistema de saúde. Pessoal, se cuide, lave as mãos, álcool em gel, se for sair, coloque a sua máscara, certinho? E até a próxima semana, se Deus quiser. Professor Denis Lasmar, do canal Matemática Direto ao Ponto. Um abraço, galera!